ouvir, estamos gravando. Robinho, sirva a Deus com alegria, meu irmão. Amém. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. O teu povo clama, Santo, toda a criação, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes, governos, teu nome é sobre todos e os anjos clamam, toda a criação, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre, somente a ti, Jesus, a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória, tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder, tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Tudo é para ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque tu és a nossa motivação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom adorar o Senhor, né? É maravilhoso. David, meu irmão, a palavra está com você. Sirva ao Senhor. Amém, amém. Pai do Senhor, meus irmãos, aos que já Paz, estavam, Senhor. aos que estão agora, eu estou aqui sendo alimentado por vocês, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e é uma honra poder trazer e ministrar para... Me sinto o menor da casa aqui, né, diante de tantos homens de Deus. É uma honra mesmo, uma honra. Orei com alguns já,
né? Nós oramos com alguns e é maravilhoso. Deus colocou uma palavra no meu coração, né? E Deus, ele é tremendo, né, irmãos? Deus, ele vai fazendo as coisas. Hoje nós somos ministrados pela manhã no culto, onde todo homem de Deus que eu acredito que fale, né, ministre. A gente não busca o que nós queremos falar, porque às vezes, se nós andarmos por essa linha, o que a gente quer falar, né, o que nós queremos levar, às vezes não, muitas vezes, né, 99% nós vamos pecar, né? Então, nós buscamos aquilo que está no coração de Deus para nós, né? O coração de Deus para um momento. Eu conheço poucos aqui, pessoalmente não conheço nenhum de vocês pessoalmente, mas em espírito, né? Em oração, né? Eu conheço quase todos. E o Espírito Santo é quem os conhece profundamente. Estamos ligados, né, no mesmo corpo, e quando nós estamos ligados no mesmo corpo, temos o mesmo sentimento, né? Temos o mesmo apreço pelas coisas do Senhor. E Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que mexe muito comigo, mexeu muito comigo. 1 Crônicas 15, quando vai falar sobre a arca do Senhor, que Davi, ele traz a arca para Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo de número 15. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler o versículo 15. É 15, tá? Eu vou ler só um versículo. Diz assim: E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade à palavra de Deus, né? Na Bíblia está de Yahvé, que eu estou usando a King James. Mas aqui nós olhamos para um cenário, e eu estava conversando com alguns irmãos sobre um devocional, aonde Davi, ele tem uma segunda tentativa. Davi, ele não se conforma em reinar sem a presença. Diferente de Saul, que largou a arca esquecida, Davi, ele quer trazer a arca, ele quer trazer a presença, que todos aqui conhecem. A arca simbolizava a presença de Deus. E Davi, ele se encontra na necessidade, né, de trazer a presença de Deus. E na primeira tentativa de Davi, ele faz conforme ele quer. Ele faz conforme aquilo que está no coração dele. Ele faz com boa intenção. Só que boa intenção, irmão, sem a palavra de Deus é apenas frustração. Boas intenções sem o direcionamento do Espírito Santo é apenas frustração. Então nós não podemos andar de boas intenções. Nós devemos andar instruídos na palavra do Senhor, instruídos naquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. Porque senão nós iremos se frustrar e não é pouco. E Davi, ele tenta, na primeira tentativa, comprar carros novos, carros de bois, né? E vai buscar a arca. E nessa primeira tentativa, colocou a arca no carro novo, né? E quando ele está trazendo a arca, a Bíblia fala que os bois tropeçam, né? Em pedras. Os bois ali cambaleiam. E quando os bois tropeçam, vai dizer que usar, ele vai pôr a mão. E quando ele põe a mão na arca para segurar a arca, porque a arca estava pendendo ou caindo, né? Ele é fulminado, ele morre. E Davi, o coração dele fica indignado. O coração de Davi fica, poxa, pensa nós, irmãos, fazendo um propósito para Deus vir na nossa igreja, para Deus descer o manto, a glória de Deus reinar sobre nós, fazendo sacrifício, né? Compramos carro, equipamos a igreja, fizemos tudo, fizemos outdoor, fizemos tudo, estamos trazendo Deus, estamos pegando a arca da aliança, estamos vindo trazendo a presença de Deus, e no meio do caminho, na trajetória, acontece uma fatalidade. Acontece algo fora dos planos, acontece algo que não estava previsto. Porque quando nós trazemos a presença de Deus, nós queremos vida e não morte. Quando nós trazemos a presença de Deus, nós queremos ver os milagres, o extraordinário, a presença de Deus reinando. Nós não queremos ver tristeza, morte, choro, nada disso, né? Nós queremos ver a glória de Deus reinando. E aqui, nesse momento, Deus permite essa situação, essa fatalidade, né? E Deus não levanta um profeta. Deus não usa ninguém. Deus não usa. Porque o que está na palavra, irmão, está na palavra.
Deus não vai falar nada com você que já está escrito na palavra, se nós já temos a palavra, né? E ali, naquele momento, né, Davi ele fica triste, deixa a arca na casa de Obed-edom e volta sozinho, sem a arca. Imagine a frustração do povo de Jerusalém. Poxa, ele saiu para buscar a arca e chega sem a presença. E aí vão perguntar o que aconteceu. Aconteceu que alguém morreu no caminho. E por que que alguém morreu no caminho? Por causa da minha falta de temor. Por causa da minha falta de entendimento, de conhecimento de Deus. Por causa da minha falta de querer buscar ao Senhor. E quando nós só queremos trazer a presença e não conhecemos o Deus a quem nós estamos servindo, isso pode causar morte, fatalidades e tantas coisas. E agora ele chega e ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Agora, para comigo, analisa, pensa. Pensa, irmão. Você ia querer na sua casa um objeto que acabou de matar alguém? Você ia querer na sua casa um objeto. Poxa, alguém morreu porque tocou. Gente, não foi porque pegou a marreta, não foi porque quebrou, não foi porque derrubou no chão, foi porque tocou. Você ia querer na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa. Fala, não, traz para minha casa, eu quero na minha casa. Não! Eu tenho quase certeza que não. Que teve que haver uma votação, a Bíblia não fala, eu que estou imaginando, tá? E até uma votação, vai para casa de quem? Vai para casa de alguém, aonde está mais perto? Precisamos deixar na casa de alguém, na casa de alguém, na casa de alguém. E cai na casa de quem? De Obed-edom. E tá ali. E aquilo que era, para muitos, causava medo. A Bíblia vai me dizer que o Senhor prosperou a casa de Obed-edom. O Senhor prosperou a casa de Obed-edom. A ponto de alguém chegar em Davi e dizer para Davi, Davi, você não sabe o que está acontecendo na casa de Obed-edom. Deus está fazendo algo lá. Está prosperando. Está fazendo tudo lá. E Davi fala, eu preciso da presença. Irmão, sabe o que eu aprendo? E que o Senhor falou comigo? Nunca se acostume com a presença. Nunca se acostume com a presença. Porque quando nós se acostumamos, nós relaxamos. Quando nós se acostumamos, nós deixamos de lado. Nós tratamos como uma coisa natural, como uma coisa qualquer. Quando nós se acostumamos, nós olhamos e falamos, é só mais um objeto. É como um guarda-roupa na minha casa. É como uma cama. É como alguma coisa, como um objeto. E a presença de Deus não é um objeto. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo quer estar conosco. E ali Deus prospera, irmãos. Eu imagino o zelo, eu imagino o temor de Obed-edom. Eu imagino o cuidado que ele tinha. E Deus, irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E o Senhor começou a prosperar a casa dele. Pelo simples fato da presença estar ali, pelo cuidado, não sei como ele fazia, não sei como ele agia, mas pelo simples fato de estar ali, eu tenho certeza que ele estava honrando a presença. Porque Deus não honra ninguém que não honra ele. Deus não honra ninguém que não tem compromisso com ele. Não. Se Deus estava honrando, é porque ele estava honrando a presença. E aí cai nos ouvidos de Davi, Davi fala, eu preciso buscar. Só que agora Davi ele vai se instruir. Davi agora ele vai analisar. Davi agora vai buscar na palavra. Davi vai falar como que eu devo trazer a presença e ele descobre. A presença de Deus não é para estar em carro. A presença de Deus não é para estar em casas luxuosas. A presença de Deus se carrega aqui, ó, nos ombros. E Davi preparou os levitas, o sacerdote. Davi preparou tudo. Agora você imagine o povo para ir. Se o primeiro morreu, se alguém morreu. Mas, irmãos, quando nós fazemos a coisa certa, não tem morte, tem vida. Quando nós fazemos aquilo que a palavra manda, não tem morte. A morte não tem poder, tem vida e vida em abundância. Aleluia! Glória ao nome do Senhor.
E Davi, ele vai, e a Bíblia diz que ele prepara os sacerdotes, os levitas, ele faz toda a caravana para buscar a presença de Deus. E eu imagino aquelas pessoas que foram convocadas para a caravana, se despedindo dos seus pais, dos seus filhos, porque eles iam, mas não sabiam o que ia acontecer. Mas o que acontece, irmãos? Eles vêm. E trazer sobre os ombros exige sacrifício, exige marcas, exige pelejas. Sobre os ombros, às vezes dá cansaço. A presença ali, e a Bíblia fala que a cada 6 passos, 6, no 7º, eles paravam e faziam sacrifícios ao Senhor. Agora você imagina o rastro de sangue que é deixado. Agora você imagine o cenário que é ido de sacrifícios. E nós estamos vivendo num mundo de facilidades, no mundo, Deus é bonzinho, Deus quer só o seu coração. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus, é para salvação, mas quem está disposto a trazer a presença, irmãos, nós veremos muitos rastros, nós teremos muito sacrifício, nós teremos muitas marcas. Paulo, ele disse, olha, ninguém me incomode, ninguém, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. E que marca era essa, irmão? As marcas eram os chicotes, eram os açoites, eram os murros, porque por levar a presença, por buscar o Senhor, por me manifestar, por dizer a palavra do eterno, de Jesus. E o que o Senhor ministrou no meu coração para nós, homens, nós somos responsáveis. Nós somos, como Davi olhou e falou, eu não posso viver sem a presença, eu não posso viver distante, eu não posso olhar de longe, tá lá, legal, Deus está fazendo a vida do irmão, legal. Não, eu quero a presença de Deus na minha casa, com minha família, comigo, dentro, em nós. Não é sobre nós. No Antigo Testamento, a presença vinha sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os juízes, Mas quando Cristo vem, Cristo fala, a presença estará em vós, dentro de nós. Aleluia. Aleluia. E quando, irmãos, por que nós, nesse tempo, nesses momentos, nós olhamos e dizemos, como é que pode eu ser um transportador? Eu ser um transportador da glória, da presença. Você tem noção disso? Você tem noção que você não é alguém comum? Você tem noção que você carrega dentro de você o Espírito Santo? Que você tem dentro de você, aleluia, o Consolador. Você tem noção disso? Que o Espírito Santo, ele não está sobre você, ele está em você. Uma coisa é eu estar com alguém, outra coisa é alguém, é o Espírito em mim, dentro de mim. Ele não está comigo, ele está em mim, em mim. E o que nós precisamos, irmãos, nesses dias, é uma revolta. É uma revolta de olhar para os nossos cultos, para nossas casas, para nossos filhos. É uma revolta de olhar e falar, não, não, não. Nós não podemos viver sem a presença. E se me custa tempo, eu vou dar-lhe tempo. Se me custa jejum, eu vou dar-lhe jejum. Se me custa oração, eu vou entregar a oração. Se me custa sacrifício, eu vou entregar sacrifício. Mas o que eu não posso é viver sem a presença. O que eu não posso é aceitar isso. O que eu não posso é olhar e dizer, não, o irmão tem, o outro tem, Deus fez na casa dele, Deus fez, está fazendo lá. Não, eu quero ver Deus fazendo na minha. Eu quero ver Deus operando na minha. Glória a Deus que Deus está fazendo lá. Mas o mesmo Deus que está fazendo lá, Ele vai fazer aqui também. Nós não podemos se conformar. Nós não podemos aceitar
Nós não podemos deixar, irmãos, a presença de lado. Não, nós queremos, nós clamamos pela presença. E que essa revolta, essa fome, essa sede venha invadir cada coração, venha invadir, que você não venha aceitar, que você não venha deixar, né, que venha se esfriando, e como os filhos de Ofni e Finéias, né, tratavam ali de qualquer jeito, não, mas que nós venhamos cada dia mais valorizar a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo em nós. Irmãos, Deus não me salvou para ir num culto de domingo apenas. Deus não me salvou apenas para me ocupar um banco ou uma cadeira. Deus não me salvou para isso. Não, não, não. Eu não me contento. Se tem alguém revoltado na terra, esse alguém sou eu. Se tem alguém que está querendo viver, irmãos, o sobrenatural, esse alguém sou eu. Se tem alguém que não quer ficar com as águas sobre os tornozelos, sobre os joelhos, sobre os lombos, sou eu. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais da presença. Eu quero me saciar. Eu quero me gastar. Eu quero me render. E que esse desejo, essa fome, ela invada toda a sua casa. Ela invada o seu coração. Não se contente, meu amigo. Independente de onde você está, independente do cenário que você está vivendo, não se contente em ser frio. Não se contente em ficar um dia sem ler a palavra. Não se contente em ficar sem jejuar. Não se contente em ficar sem orar. Não se contente em ficar sem falar em línguas, sem buscar a Ele, sem chorar, sem se derramar. Não se contente com isso. Não se contente em ser alguém paralisado no mundo espiritual. Não, não, não se contente. Deus, Ele está nos ativando. Deus, Ele quer pessoas sedentas. Ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele não fala, quem tem sede, eu vou te saciar, eu vou te dar água. Não, 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 não. Ele fala, quem tem sede, venha. Venha a mim e beba. É um convite, é algo que o Senhor está nos chamando. A presença, irmãos, se nós olharmos hoje, se nós fazermos uma autoanálise, uma autocrítica sobre nós, como estamos. E eu falei para Deus, Deus, eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco, irmão. Eu vou ficar louco. Deus usou Charles Finney, Deus usou Billy Graham, Deus usou tantos avivalistas, Deus usou John Wycliffe, Deus usou tantos e tantos homens. E eu falei, Deus, o Senhor ainda é o mesmo. E o Senhor me respondeu, é só você me buscar que você me encontra. Batei, abri-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Aleluia! Buscai e achareis. Nós não podemos, irmãos, como sacerdotes dos nossos lares, como homens e mulheres, como homens de Deus, nós não podemos aceitar a presença está longe, aceitar o esfriamento espiritual, aceitar o pecado invadido. Nós não podemos aceitar isso. Nós queremos a presença, a ponto, se for preciso morrer, que nós venhamos morrer, mas nós venhamos morrer buscando a presença, buscando ao Senhor, buscando a Ele. Aqueles homens foram sem saber se eles iriam voltar, mas eles foram debaixo da palavra, debaixo da obediência, irmãos. E quando a arca chega em Jerusalém, há uma festa. Quando a arca chega em Jerusalém, meu Deus, eu imagino aqueles sacerdotes, aqueles levitas com os ombros sangrando, com os ombros todo lascados, marcados. Mas eu vejo eles se alegrando na presença. Eu vejo eles se regozijando na presença. Irmãos, que nós venhamos se regozijar na presença. Não deixe a presença de Deus de lado. Não deixe o Espírito Santo de lado. Não deixe o Espírito Santo falar com você e você menosprezar ou você não ligar.
E aí, se ele te pedir alguma coisa, você vai dizer, não, mas isso daqui não é para mim, é para você sim. É para você. Se o Senhor está te convocando para a batalha, se o Senhor está te convocando para a guerra, se o Senhor está te pedindo mais tempo com Ele, mais tempo de oração, mais tempo de jejum, mais tempo de palavra, é porque Ele quer fazer algo na tua vida. É porque Ele quer mudar a tua história. Irmãos, para de falar que não tem tempo. Essa é a maior desculpa que vai levar muitas pessoas para o inferno, que distanciam muitas pessoas de Deus. Porque é essa mentira de eu não tenho tempo, que eu paro de orar, eu não tenho tempo, eu paro de ler Bíblia, eu não tenho tempo, eu paro de jejuar. Quando eu posso orar aonde eu estiver, quando eu posso meditar na palavra onde eu estiver, quando eu posso jejuar aonde eu estiver, quando eu posso buscar a Ele aonde eu estiver. Então não é falta de tempo, é falta de disposição, é falta de vontade, é falta de querer, é falta de falar, Deus, eu vou. Porque se nós fomos convocados para trabalhar meia-noite, 1h da manhã, 3h da manhã, se o chefe ligar, a gente sai correndo para atender. Mas se o Espírito Santo bater na tua porta, te convidando para oração, te convidando para o particular, não rejeite. Não trate ele, não, eu estou cansado, amanhã eu acordo cedo, amanhã eu vou trabalhar. Não, ouça a voz do Espírito Santo. O Senhor diz, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus quer fazer algo em nós. Deus quer fazer algo em nós. Deus quer fazer algo em nós. E se você fala em línguas estranhas, meu amigo, eu te convido, com o microfone fechado mesmo, começa a falar em língua estranha onde você está. Começa a orar em línguas. David, mas eu não estou sentindo nada. Eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu sei, porque eu conheço. Paulo vai dizer que quando eu falo em línguas eu edifico a mim mesmo. E muitas das vezes nós queremos edificar em tantas outras coisas. Fale em línguas. Entendeu? Seja alguém doido, apaixonado por Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. O que meus filhos vão pensar na minha casa falando em línguas? Eles vão pensar que eles têm um pai cheio do Espírito Santo. Que minha esposa vai pensar, a minha esposa vai saber que na casa dela tem alguém cheio do Espírito Santo. Aleluia! Que não é alguém que está tomado pela bebida, tomado pelo vinho, não está embriagado de outras coisas, mas está embriagado do poder de Deus, da glória de Deus. Deus não quer nos encher só nos templos, irmãos, Deus não quer nos encher só na igreja, Deus quer nos encher dentro das nossas casas. Deus quer te encher aí onde você está. Deus quer te encher agora. Para de esperar congresso, conferência. Para. O tempo é agora, o tempo é já. O tempo é hoje. É hoje que Ele quer nos mover. É hoje que Ele quer nos encher. É hoje que Ele quer nos transbordar. Ative, seja alguém ousado. Seja alguém ousado. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer nos encher da presença. Então, que fique nessa tarde para nós. Será cheio da presença do Senhor. Não deixe esse mundo te esfriar. Não deixe a iniquidade te esfriar. A Bíblia diz que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Se possível, enganaria até os escolhidos. Nos últimos dias, a Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmão, não deixa, não permita. Não se permite ser alguém esfriado. Porque aonde eu tô, porque não tem ninguém, tem um alguém, tem a presença. É tudo que você precisa. É tudo que você precisa. É da presença. Mas eu não tenho apoio de A, eu não tenho apoio de B. Você tem o apoio da palavra. Deus não usou profeta nenhum para dizer para Davi, vai buscar a presença. Deus não usou nenhum profeta, Deus não falou com ninguém para ir falar com Davi. Davi vai lá buscar. Não, Deus colocou no coração dele.
Ele errou a primeira vez, errou, mas ele tentou de novo debaixo da palavra. E debaixo da palavra deu certo. Debaixo da palavra dá certo. Debaixo da palavra você vai conseguir. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, seja ativado. Seja ativado pela presença do Senhor. Em nome de Jesus, se você ora em línguas estranhas, eu te convido nesse momento a você começar a orar. Eu te convido nesse momento a você perder essa vergonha, medo, não sei. E se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, eu declaro agora em nome de Jesus, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Agora, que venha sobre a tua mente, que venha agora sobre a tua mente, e que você possa verbalizar isso. Que você possa verbalizar. Que você possa verbalizar agora. Será cheio, seja renovado, será cheio, seja renovado, seja renovado, seja renovado em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa presença de Deus agora te tome, aonde você estiver, você não será mais o mesmo. Você vai dirigir falando em línguas, você vai andar falando em línguas, você vai andar no Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te encher. O Senhor vai te encher. Pode deixar, filho. O Senhor vai te encher da presença dele. Não se conforme. Não se conforme em viver longe da presença. Não se conforme em viver longe da presença. Ore a Deus. Como o salmista orou. Quando Davi peca, ele faz a oração do Salmo 51, ele diz: Deus, retire tudo de mim, mas não retire uma coisa de mim, a tua presença. Davi sabia o que era um homem sem a presença. Ele sabia o que Saul viveu sem a presença. Irmãos, nem que for preciso a gente perder tudo. Mas não aceite ficar longe da presença. Não aceite ficar longe da presença. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos desperte. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Saulo. Glória a Deus.